Oi, gente, sejam bem-vindos à primeira aula de matemática deste ano contínuo 2020-2021 do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães. Eu sou a professora Patrícia Benevides e, juntamente com os professores Lenildo Santana, Lara Pereira e Jailma Guimarães, formamos a área de matemática e suas tecnologias. Então, pega o seu material e vem com a gente para a aula. Olá, tudo bem? Como disse na aula passada, na segunda-feira, eu sou o professor Lenildo, da área de Ciências Exatas, de Matemática, e nós vamos iniciar esse ano letivo de forma remota, de forma distante, aguardando a vacinação para que a gente possa ter, após vacinados, a segurança de poder voltar para o nosso convívio diário, presente, né? A gente poder nos abraçar, nos confraternizarmos de forma mais harmônica, mais tranquila. Então, assim, a gente vai estar trabalhando na área de matemática e eu sou professor da rede pública já. Algumas pessoas ficam se perguntando assim, mas você
não era o prefeito, não era uma outra pessoa, não. Eu sou professor da rede pública desde 1994 e a gente espera poder, nesse ano de 2021, construir um período de vivência nova, aprender com a pandemia, tirar o proveito que for possível dela e construirmos, a partir desse ano, novas experiências que sejam enriquecedoras para a nossa vida. Então, esse é o objetivo, esse é o desafio. Eu convido você a, com todos os protocolos, com todos os cuidados, fazer o esforço de aprender para que a gente possa ganhar desse vírus maldito e que a gente possa ter a felicidade de continuar nossos estudos e continuarmos todos juntos. Chamo agora a professora Lara para que ela possa fazer a apresentação dela e a gente dá sequência nessa aula. Olá, meus queridos alunos. Sou a professora Lara, também sou da área de matemática e, sem dúvida, estamos todos muito felizes, né, em estar retornando o nosso ano letivo, mesmo que de forma remota, mas com o mesmo compromisso de sempre. Não é? Então, convidamos vocês para poder abraçar nessa nova jornada que estamos seguindo e tenho certeza que vamos conhecer, aprender juntos. Vou passar a palavra agora para a nossa professora e amiga Jailma. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como bem disse a professora Lara, né, eu sou a professora Jailma. Estou aqui, né, para trabalhar junto com vocês, junto com essa equipe maravilhosa, Selen, e é um prazer dizer a vocês que é um prazer estar voltando às atividades, mesmo que de forma remota, mesmo que de longe, mas estamos ao mesmo tempo por perto, fazendo trabalho, procurando fazer um trabalho coletivo, um trabalho dinâmico. Então, contamos com o seu apoio, contamos com a sua colaboração, contamos com a sua participação, né, para juntos fazermos o melhor pela nossa educação. E aí eu passo a palavra à minha colega Patrícia. Olá, meus queridos. Eu sou a professora Patrícia. Quem não me conhece, eu já trabalho há algum tempo no CELEN, né, na área de matemática, compondo aqui essa equipe maravilhosa da turma de matemática, né? E estamos aqui de braços abertos para receber vocês nessa nova jornada, nesse novo tempo, né? Após ficarmos aí um tempo sem a gente se ver, sem a gente estudar, né? Mas eu tenho certeza que esse ano a gente vai ter muitas coisas boas para a gente construir juntos, né? Nesse novo ano contínuo, 2020, 2021. Felizmente, a pandemia nos afastou, mas, com certeza, a gente vai poder trilhar uma nova jornada, com muita expectativa, com muitos aprendizados, e a gente conta com vocês nesse momento para acolher também os colegas de vocês, acolher as famílias, acolher a nossa escola CELEN. E eu convido vocês para nos acompanhar. Essa é a nossa primeira aula de matemática, mas é uma aula de abraço, uma aula de acolhimento, uma aula que a gente recebe vocês, mostra como vai ser esse novo ano, nesse novo tempo, onde a gente tem muitos desafios pela frente, não só os desafios matemáticos, mas os desafios que a nova tecnologia, o novo tempo, né, nos impõe, mas com certeza a gente tem o mesmo amor, o mesmo carinho para estar recebendo vocês. Então, sejam bem-vindos e nos acompanhem pelas redes sociais, acompanhem as nossas orientações, né, das atividades, aqueles que têm internet ou não, vão estar recebendo o mesmo amor, o mesmo carinho, tudo que a gente está preparando para vocês. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Vou chamar o professor Lenildo, que a gente vai começar agora a nossa aula, e ele vai estar apresentando um desafio aí bem legal para vocês estarem respondendo. Sejam bem-vindos. Bom, a gente, quando começa o ano, geralmente aquela curiosidade dos alunos de ver o que é que vai vir de novo nesse ano, né? O livro novo,
o colega novo, o professor novo, tudo é novidade. E isso é um momento assim extremamente rico, porque desperta a curiosidade do aluno, desperta também a curiosidade, por que não dizer, do professor, da equipe da escola, que está ali toda preparada. Infelizmente, esse ano, a gente não vai poder viver isso fisicamente, né? A novidade é a gente estar se encontrando por esse meio virtual, né? Esse meio virtual, é importante a gente dizer que ele vai ficar para sempre na vida da gente. A gente, a partir dessa pandemia, certamente vocês terão outras aulas, mesmo no tempo que a gente estiver presencial, né, vocês terão aulas, vocês terão reuniões, vocês terão participação em eventos por meio virtual. Isso é o lado bom que a gente vai ter com esse processo. Eu queria, para a gente começar, chamar os alunos Letícia aí do Integral e Vitor, do segundo ano, para que a gente possa fazer uma brincadeirazinha aqui com uns desafios. Então, eu vou apresentar os desafios. Você que está assistindo a gente aí pelo chat, pelo YouTube, pode participar, colocando a resposta ali no chat, para que a gente possa começar isso aí de uma forma diferente, brincando, né? Então, bem-vindo, Vitor, bem-vindo, Letícia. O desafio é o seguinte, eu pedi à professora Paty passando os slides para a gente aí, para a gente poder visualizar. Primeiro desafio, vamos lá, Paty, mostra aí. Isso. O primeiro desafio é o seguinte, num avião, há 4 romanos e um inglês. Qual é o nome da aeromoça? É um jogo, né? Uma brincadeirinha, e eu queria que vocês fizessem aí a tentativa de descobrir o nome da aeromoça. Então, um tempinho aí para vocês, você que está assistindo via YouTube, coloca lá no chat a respostazinha, se você identificar, tal. Vai pensando um pouquinho aí. Rapaz, eu já ouvi esse meme em algum lugar, viu? É possível. Ó, o meu tem 2 aqui, ó, 2 opções, Judite e Ivone. Aí eu não sei qual eu escolho. Ai, difícil. Vamos lembrar aí do que a gente já estudou de matemática. Vamos usar matemática aqui. A resposta está na matemática, tá? É, Não sei. Rapaz, eu vou de A. Letra A, Eu vou Maria. de A. E Letícia. Vou de A. rapaz, tá complicado aqui esse negócio, viu? Tá, não, tá fácil, é muito fácil. A gente pensar um pouquinho aí, tá? A gente tem que prestar atenção no enunciado. Matemática tem muito disso, né? O enunciado responde praticamente tudo para a gente, tá? A gente está aí, ó. Num avião há 4 romanos. 4 romanos. E um inglês. 4 romanos e um inglês. Rapaz, eu vou na minha intuição. Na minha intuição. Vou em Ivone, na minha intuição. Ivone. Vamos ver, Paty, se eles acertaram isso aí? Vamos conferir aqui para ver? Então, olha só. Como é que a gente vai responder isso aí? No avião, há 4 romanos. Como é que a gente escreve 4 em romanos? IV. UV. IV, né? Então, 4 em romanos, IV. E em inglês, como é que a gente escreve 1? 4 romanos e 1 em inglês. No inglês, escreve? Só Uma. Então, a resposta correta é a letra D. Ivone. 4. Ok? Rapaz, que 4 pressão, romanos velho. em inglês. É Ok? a primeira pergunta que eu acerto da minha vida. Mas, Da lata. Só para lembrar a atenção e chamar a atenção de vocês, às vezes a gente fica meio que se perguntando, quando a gente estudou lá algarismos romanos, a gente fica se perguntando qual é a importância de romanos, né? Aqui a gente viu uma brincadeira, mas os algarismos romanos, eles são bastante utilizados, principalmente
para questão de marcação de capítulos de livros, de textos, né? Então, assim, a gente utiliza muito o algarismo romano, está aí colocado, mas é muito utilizado. A gente às vezes fica imaginando que não, que é uma coisa que você viu, que é uma coisa da antiguidade, que não vai ter serventia, mas ele é muito utilizado ainda, tá? Vamos para o segundo desafio? Paty, passa aí o segundo slide. O segundo slide diz o seguinte, ó. Um professor fez um campeonato de contas de divisão. Seguindo as pistas, descubra o nome dos alunos que participaram do campeonato. Bom, vamos lá, vamos ver as pistas. Quais são as pistas, Paty? Bom, vamos lá. Primeira pista. Sula não deu o resultado de 45 dividido por 9. Segunda pista. Luna sabe que Beto errou o resultado de 63 dividido por 7, que Tati deveria dar. Terceira pista. Ian acertou o resultado. Quarta pista. Todos ouviram Luna dizer o resultado de 21 dividido por 3. Quinta pista. O resultado que Sula deu vezes 7 é igual a 56. Sexta pista. O resultado de Beto vezes 8 é igual a 32. Vamos dar um tempinho para vocês tentarem responder. Se atenham ao fato de que as respostas estão nas pistas, tá? As figurinhas, se você for observar, você vai utilizar os símbolos que os meninos estão representando com os dedos. Então, observa cada menino ali com a mãozinha, dizendo quantos é a resposta de cada um, e a partir dessa pista e dessa figurinha você vai conseguir responder identificando o nome de cada um, ok? Dá um tempinho para vocês. Você que está em casa assistindo, né? Pode pegar o papelzinho, a caneta aí, tenta responder e passa para a gente aí no chat, tá? A gente está acompanhando aí os comentários de vocês através do chat. Uma dica, a gente precisa responder as continhas que estão propostas nas pistas, tá? Então, assim, ó, Sula não deu o resultado de 45 dividido por 9. 63 dividido por 7. 21 dividido por 7. X vezes 7 igual a 55. A gente precisa fazer as continhas. Esses números que a gente encontrar, eles vão ser utilizados nas respostas que a gente precisa, tá? Certinho. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue responder aí. Vamos lá, primeira pista. Primeira pista diz o seguinte: Sula não deu o resultado de 45 dividido por 9. Quanto é 45 dividido por 9? 5. 5. Bom, a gente aí só consegue identificar uma pessoa com 5 dedinhos, né? Mas que a gente sabe que não é Sula, porque está dizendo que Sula não deu o resultado de 45 dividido por 9. Então, não é Sula essa pessoa aí. Então, a gente não consegue identificar ninguém a partir dessa pessoa. Vamos para a segunda questão, segunda pista. Luna sabe que Beto errou o resultado de 63 dividido por 7. Quanto é 63 dividido por 7? 9. 9.
que Tati deveria dar. Então, Tati acertou esse resultado. Beto, não. Quem é que acertou esse resultado? Na figurinha, vamos olhar? Tati. Tati. Tati, É a a qual segunda. pessoa? É a Ela é a pessoa. segunda. Isso, segunda pessoa. Acertei. Ian acertou o resultado. A gente não sabe se Ian acertou o resultado da primeira questão ou da segunda questão, da primeira pista ou da segunda pista. Então, vamos deixar Ian aguardando um instantinho e vamos avançar para a quarta alternativa para a gente tentar identificar a resposta. Todos ouviram Luna dizer o resultado de 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 dá quanto? Ou por 7, desculpa. 3. 21 dividido por 7 dá 3, né? Quem é que respondeu 3 aí? Foi Luna. a que tá em primeiro lugar. Foi Primeira Luna. pessoa. Então, essa pessoa é Luna, né? Luna. Isso. O resultado que Sula deu, vezes 7, é igual a 56. Qual é o número que eu multiplico por 7, que é igual a 56? 8. 8. 8. 8 vezes 7, 56. Quem é que está respondendo 8? Peraí. É a que tá em quarto lugar. Não, É Sula. Não, cabelinho preto, Sula. né? Preto. E É. sobraram exatamente os dois meninos, que é Beto e Ian, né? Ian. Aí a sexta pista diz o seguinte: o resultado de Beto vezes 8 é igual a 32. Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 32? 4. 4. Quem é que está respondendo 4 aí dos dois meninos? Beto. O último que é Beto. O último, que é Beto. Se logo Luna, Tati, Sula, Beto, só sobrou quem? O terceiro. Que é Ian. Ian, que é o terceiro. Então, Ian acertou o resultado da primeira pista. Tá vendo? Ian acertou o resultado da primeira pista. 45 Ok, dividido por 9. Certinho, Isso. professor. gente? Obrigado aí a Vitor e a Letícia. A você que está em casa, que respondeu aí. Obrigado pela participação, pelo interesse de estar junto com a gente aí. E a gente vai estar construindo esse ano de forma bem dinâmica, aqui, virtual, mas que a gente vai estar com muito esforço, muito carinho, para que vocês possam aprender o máximo possível aí durante esse ano, ok? Então, vamos chamar a professora Jailma para dar sequência aqui nas nossas atividades. Oi, pessoal. Né? Que interessante aí os desafios trazidos, né, pelo professor Lenildo. Aproveito agora para agradecer a participação dos alunos, Letícia e Vitor, né? E dizer que esses desafios, né, tornam prazerosa a matemática, tornam prazeroso o ensino. Então, essa dinâmica que o professor Lenildo, né, trouxe nesse primeiro momento, né, ao iniciar, né, essa live, ele permite a comunicação entre as pessoas, o diálogo, né, direto entre as pessoas, a questão da análise de dados, a leitura, a interpretação, né? Matemática é isso, é ler, é interpretar. A questão da lógica foi trazida aí no segundo desafio, né? Para ver as questões. Trabalhou aí com conceitos matemáticos, com operações matemáticas, trabalhou com operações inversas, né, na matemática, né? As 4 operações fundamentais. São desafios dinâmicos que vão tornar o nosso ensino mais prazeroso, mais divertido e, com certeza, trará mais conhecimento. Então, a questão da leitura no primeiro desafio, a questão da contextualização nesse primeiro desafio e a lógica no segundo, eles dão uma dinâmica diferente ao ensino da matemática. Então, como vimos, nós podemos dinamizar o ensino de matemática por meio de desafios, por meio de jogos, por meio de estratégias. Aqui nós começamos a mostrar, o professor Lenildo trouxe aí, mostrando que nós podemos estudar essa área do conhecimento de uma forma, não só com cálculos, né? Matemática não é só calcular, matemática também é leitura, matemática também é interpretação. Então, foi isso que foi trazido nesse primeiro momento. Mas o que vem a ser mesmo matemática, né? Matemática, a gente fala tanto matemática. Matemática é uma ciência, matemática é conhecimento, né? Matemática, ela surgiu a partir das necessidades do homem primitivo. E ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? O ensino de matemática, ele é importantíssimo. Ele é fundamental
pelos seus elementos, pelos elementos enriquecedores que ela traz, né? O pensamento matemático na formação intelectual do ser humano, na formação intelectual das pessoas, né? Seja na exatidão do pensamento lógico, que ela mesmo exige, ou pelo exercício que nós fazemos, né, nessa dinâmica, trazendo estratégias criativas de resolução, utilizando a imaginação, utilizando o raciocínio lógico, né? O raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo, é isso que traz esse ensino de matemática. Então, o trabalho esse ano, 2021, ele pretende discutir esse nosso trabalho, nós professores de matemática, nós vamos trabalhar dessa forma, né? Pretendendo discutir, analisar, estudar a matemática nas várias vertentes. Então, vamos procurar entender o saber, o fazer matemático ao longo dessa história. O professor Lenildo trouxe aí a questão dos algarismos romanos, né, tanto utilizado e bem colocado por ele, né, quando ele mencionou, né, a questão dos algarismos romanos. Então, a gente traz a história da matemática, né, ao longo desse trabalho de matemática, então, ao longo da história, a história da humanidade. Então, a gente vê essa dinâmica aí. Em alguns momentos, vamos trazer, em alguns momentos, o estudo da matemática numa forma de modelação, uma forma de modelagem. Então, são aspectos, são várias vertentes que nós podemos trabalhar a matemática. Então, a matemática é uma disciplina dinâmica, é uma disciplina prazerosa. E a partir dessa live de hoje, né, nós professores de matemática, né, nós professores, nós do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, né, nós já estamos trabalhando, nós já trabalhamos dessa forma e nós vamos continuar trabalhando nessa mesma dinâmica. Vamos trabalhar falando, mostrando a relação da matemática com outras disciplinas, a sua importância, né, que ela é importantíssima no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A matemática, ela é presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos mostrar, como o professor Lenildo trouxe, os desafios, vamos mostrar os jogos, vamos mostrar as curiosidades, né? Um trabalho dinamizado, contextualizado. Então, o nosso trabalho esse ano será pautado dessa forma, um trabalho dinâmico, um trabalho prazeroso, um trabalho que com certeza trará muito conhecimento. E aí nós vamos mostrar também, ao longo do nosso trabalho desse ano de 2020 e 2021, que vai ser o ensino contínuo, né, relacionado ao ano de 2020 e 2021, nós vamos trabalhar também com os cadernos de apoio disponibilizados pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Então, é um material que vai estar nos apoiando a você, aluno, para esse trabalho, para que esse trabalho fique mais dinâmico, mais divertido, com maior conhecimento. Então, nós vamos ter um aproveitamento muito bom com a graça de Deus. Então, nós vamos estar trabalhando dessa forma, trabalhando com o espírito de colaboração, com o espírito de coletividade. Então, é uma parceria entre alunos e professores do CELEM. Então, vamos trabalhar nessa dinâmica que, com certeza, nós traremos muito conhecimento, vai ser uma troca de experiências. O momento agora é um momento de desafio, né? Não é um desafio só na matemática, é um desafio em todos os sentidos. Mas, com certeza, esse trabalho vai ser prazeroso, esse trabalho vai ser dinâmico e muito importante para as nossas vidas. E aí, nesse trabalho, nessa dinâmica, né, que nós vamos apresentar, nós vamos ver que, através de uma informação, nós podemos estar observando e trabalhando a matemática, né, em alguns aspectos, né, dentro de uma informação, nós podemos tirar daquela informação, algum aspecto da matemática do nosso dia a dia. Então, nesse trabalho, nós vamos trabalhar com temáticas, né, com projetos, e aí nós vamos estar trazendo para vocês, hoje, uma temática, né, e dentro dessa temática, dessa informação, né, a professora Lara vai estar passando para vocês os aspectos matemáticos ali dentro encontrados. Então, eu vou passar, né, a palavra à professora Lara, onde ela vai mostrar, né, esta informação e vai estar trabalhando matemática com vocês. Exatamente. Então, agora, para mostrar na prática a importância da matemática, nós vamos falar sobre um assunto bem atual: fake news. Quem nunca ouviu falar sobre as famosas fake news?
né? Então, para dar início à nossa apresentação, Paty vai começar nossos slides, né, que tem de início, de olho na informação, fato ou fake, né? Fato ou fake. Então, de início, o que seria as fake news, né, que todo mundo fala, né? As notícias, os jornais, as redes sociais, está sempre falando sobre esse fato bem atual, fake news. Então, fake news são notícias falsas que usam dados manipulados ou inventados para alterar a interpretação das pessoas. Uai, professor, mas de que forma que essa notícia tem a ver com matemática? Pois é, tem muito a ver. Sabe por quê? Porque matemática ela está presente nas pesquisas, pois as pesquisas ela envolve coletas de dados e esses dados eles podem ser apresentados através de um gráfico. Você pode passar o slide para a gente, viu, Paty? E é exatamente aí, nesses gráficos, né, que requer uma análise cautelosa da nossa observação, porque nem sempre a notícia está de acordo com o gráfico que ela está representando. Mas como assim? Como é que a gente vai ver, né, como que isso acontece? Olha só, esses dois gráficos que estão aparecendo aí para vocês. Observem aí, sem uma análise cautelosa por enquanto. Agora pense o seguinte, na sua opinião, qual dos dois gráficos parece mostrar uma maior variação? Né? Os gráficos aí estão representando óbitos por dengue no Brasil no ano de 2013 a 2019. Tá? Então, observando esses dois gráficos, qual dos dois mostra, né, parece mostrar uma maior variação? Comenta aí embaixo que eu quero ver a sua resposta. E você, Jailma, me diz aí, o que você diria desses dois gráficos? Não pode analisar com seus conhecimentos, hein? Oi, Lara. Diga aí pra gente, olhando esses dois gráficos. Olhando os dois gráficos sem utilizar conhecimento matemático, então eu diria que o segundo, ele traz uma informação diferenciada, né? Isso, exatamente, Jaime. Obrigada pela sua participação, viu? E eu tenho certeza que você aí de casa também diria o mesmo, né? Que o segundo gráfico parece que ele mostra uma maior variação desses óbitos. Mas se eu disser para você que os dois gráficos representam exatamente o mesmo conjunto de dados? Isso mesmo. A diferencial é a forma com que o gráfico está sendo representado. Né? Observem que as escalas dos dois gráficos estão diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê uma notícia, né, que representa ali, mostra notícia representando um gráfico, a gente tem que analisar esse gráfico com cuidado. Por quê? Porque as pessoas que querem dar essa notícia, às vezes elas mudam a escala para que a interpretação dele seja diferente quando a pessoa olha. Né? Então, os dois gráficos, eles representam exatamente os mesmos dados. A diferença é que o primeiro varia, né, de 0 até 2.000, sendo que ele muda ali sempre de 200 em 200, e o segundo começa de 100 e vai até 1.000. Né? Então, ele encurtou ali para poder ficar maior, né? Para poder aparecer que existe uma maior variação nesse gráfico. Então, vamos dar uma olhada em mais um gráfico que tem aí no nosso slide. Pode passar, Paty. Isso. Para a gente ver também, né, que, mais uma vez, os gráficos estão mostrando os mesmos dados, né, se vocês observarem, são os mesmos dados que tem aí nesses dois gráficos, porém, mais uma vez, a gente tem uma mudança na escala. Né? No primeiro gráfico, se vocês observarem, eu tenho uma escala de 0 a 100, ele aumenta de 20 em 20. E se vocês analisarem as nossas barras aí, né, as nossas colunas, elas estão quase que iguais, né? Muda pouquíssimo. Já no segundo gráfico, ele apresenta a nossa escala de 90 a 100. Né? Então, ele encurtou esse tamanho aí de 90 a 100, e isso dá uma maior variação. Parece que está muito distante um do outro. Né? Então, a gente tem que estar sempre analisando os gráficos dessas notícias com cuidado, né? Para a gente não estar passando informações equivocadas. Né? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link onde a gente tem lá 5 sites
E a gente pode estar verificando se a notícia ela é verdadeira ou falsa. Fiquem de olho, hein? Não vai sair aí mandando notícia sem você verificar se ela é verdadeira, tá? Então, é dessa forma, como o Jailma bem falou, né, que a gente vai estar trabalhando no decorrer do ano. Né? Vamos estar trabalhando a matemática que a gente vê presente no nosso dia a dia, né, que a gente vê quando a gente vê uma notícia, quando a gente vai no mercado, quando a gente está andando na rua, né, essa matemática que a gente vai trabalhar esse ano, tá? Aí a gente tem as nossas referências, né, Vamos Juntos, Prof. É um livro que a gente vai estar utilizando também no decorrer do ano, e temos também a outra referência aí, que foi um site onde a gente tirou as imagens dessa apresentação, tá? Patrícia vai dar seguimento para a gente. Obrigada, colegas. Foi maravilhoso. A apresentação de vocês trouxe assim, muitas contribuições para a gente realmente compreender, né, o quanto a matemática é importante no nosso dia a dia, o quanto a gente utiliza essa ciência, né, quando a gente vai, por exemplo, fazer compras, né, planejar a compra de alguma coisa, fazer alguma receita, também nas formas, né, da gente ver no dia a dia, a arquitetura, a forma dos objetos, nas medidas, como Lara bem mostrou aí também, né, nos gráficos, quando a gente vai ler notícias, a gente poder analisar se a veracidade daquela informação em relação aos dados que ela traz, seja numéricos, seja representados através dos gráficos, de tabelas, não é mesmo? Nas situações simples, como vocês viram aí o professor Lenildo apresentando, né, nos desafios, na história da matemática, como Jailma trouxe muito bem, né, falando sobre essa contextualização, sobre essa ciência que é a matemática, desde a sua própria história, a história da ciência, desde as construções, as descobertas dos cientistas, o quanto a matemática foi importante. E a gente pode estar valorizando tudo isso em nossas aprendizagens, né? A nossa missão aqui da nossa área, a gente está trazendo essa contextualização para vocês nas atividades, a gente buscar no cotidiano de cada um, né? A matemática que a gente também produz, porque não é só essa matemática pronta e acabada, né? Existem também as nossas matemáticas, aquelas matemáticas que a gente faz também no dia a dia. Então, a gente poder estar utilizando esse conhecimento para ir aperfeiçoando cada vez mais as nossas aprendizagens. Não é isso mesmo? Então, a gente está produzindo, está desenvolvendo assim, atividades bem legais, né? Já teve alunos que me perguntaram, professora, vai ter projeto? Vai ter projeto sim. Embora a gente esteja à distância, né? Mas a gente está preparando aí muitas coisas legais, vamos ter jogos, vamos ter desafios, vamos ter feira de ciências, tá? Então, a gente está preparando aí coisas muito legais para a gente fazer nesse ensino remoto, né? Remoto não quer dizer com a internet, né? Remoto quer dizer que a gente está à distância, mas com a internet ou não, a gente vai estar desenvolvendo as atividades sem o modo presencial, não é isso mesmo? Até que, com certeza, com fé em Deus, né, a gente vai poder estar juntos de novo e dar continuidade nos nossos trabalhos. Eu também vou apresentar aqui uns slides que a gente trouxe também, mas algumas dicas de como a gente vai trabalhar. Eu sei que tem alunos perguntando aí, olha, os professores de matemática são esses, mas quem vai ser meu professor? Quem vai ser o professor da minha turma? Calma, gente, tem muita novidade pela frente ainda. Independente de quem vai ser o professor de turma, a gente está trabalhando juntos. Por isso que nessa primeira semana de aula, a gente resolveu fazer essa primeira aula, né, por área do conhecimento. Então, vocês viram aí no segundo dia, né, na terça-feira, a área de ciências humanas apresentou seus professores, eles trabalham juntos para desenvolver as atividades. No terceiro dia, que foi a quarta-feira, a área de linguagens apresentou os professores, eles também estão trabalhando em conjunto. Hoje está sendo, hoje não, ontem, na quinta-feira, foi a turma de Ciências da Natureza, a gente também trabalha junto com eles, mas hoje a gente está aqui apresentando a turma de Matemática,
e a gente trabalha juntos, então as atividades vão ser desenvolvidas de forma colaborativa. Então, a gente quer também a colaboração de vocês, então, independente de qual seja o professor da sua turma, a gente vai estar trazendo muitas coisas legais aí para a gente estar aprendendo, tá bom? Então, como essa é a nossa primeira aula, né, como eu falei, depois desse tempo todo que a gente ficou sem aula, a gente pensou em dar as boas-vindas nessa primeira semana, né, já trazendo um pouquinho da matemática, como vocês viram aí, e mostrar como vai ser o funcionamento, né, dessa nova modalidade para todos nós. Então, no primeiro dia, como a diretora falou, a gente vai ter 3 fases, que é o remoto, que é o que está acontecendo agora, depois o híbrido, que é o semipresencial, a gente vai ter uma parte feita à distância e outra na escola, e, finalmente, o presencial. A gente não sabe ainda quando vai acontecer, mas a vacinação começou a ser feita, então a gente espera que até o final do ano, né, uma boa parte da população, fé em Deus, vai ser vacinada, então já a gente vai estar juntos aí, né, com muita fé em Deus que isso vai acontecer e vai sim. Então, a gente precisa adotar, nesse novo tempo, as novas metodologias, né? Novas maneiras de aprender e também de ensinar. Por isso que a gente traz aí, como expectativas para esse novo ano letivo, algumas dicas que vão ajudar vocês aí nos estudos nessa nova modalidade, tá bom? Então, estudar remotamente. Como assim, professora? Então, a gente não tem hoje o professor o tempo todo te acompanhando, né, naquela rotina que você tem de acordar, né, se arrumar, ir para a escola, né? Estamos em casa, né? Então, a gente estando em casa, a gente acaba se acomodando, não é isso mesmo? Então, por isso que você precisa desenvolver a autonomia, né, a disciplina, né, ajustando a sua rotina, para ir cumprindo, né, com as atividades, com as responsabilidades. Então, para isso, a organização e o planejamento é muito importante nesse momento, não é mesmo? Então, a primeira dica que a gente traz é a gestão do tempo. Mas o que é isso, Patrícia? Bom, estudar não é a única atividade que a gente tem, né, no nosso dia, tá certo? A gente tem outras atividades, tem as rotinas diárias, né, como acordar, tomar banho, almoçar, arrumar a casa, tem ainda aqueles que trabalham, né, ajudar os pais, além também dos nossos compromissos, né, de repente a pessoa tem que ir no médico, tem que fazer, sei lá, tem uma academia, ela precisa cuidar da saúde, tem que visitar os avós, né, futebol que não parou aí, né, tem gente jogando futebol, então a gente tem também outros compromissos, ou seja, a gente precisa gerir o tempo. Isso significa o quê? Você identificar as suas atividades diárias, né, priorizar, organizar essas tarefas de forma que você também aproveite melhor o seu tempo, né? Com isso, você vai ter mais produtividade, né? Mais eficiência. Por exemplo, se você tem uma atividade de alguma matéria que você não está dominando muito, né? Suponha que seja a matemática. E aí, de repente, a professora marca uma aula virtual para tirar as dúvidas naquele dia, naquele determinado horário. Mas aí você pensa, poxa, meus amigos marcaram baba naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Então, você tem que pensar, né? Você precisa decidir qual dessas duas tarefas são mais importantes para ser realizada naquele momento, né? Será que elas podem ser adiadas ou remarcadas, né? Então, você tem que ter, nesse caso, consciência, né, do seu planejamento, né, para você gerir o seu tempo e saber fazer a escolha certa. Aí tem, ó, por exemplo, a primeira dica, defina a quantidade de horas que você vai estudar por dia. Então, de repente, você tem várias disciplinas, né? Você precisa organizar o seu tempo durante aquela semana para saber quanto tempo por dia você vai se dedicar ao estudo dentro daquela rotina que você tem diariamente. Concilie o período de estudo com as tarefas básicas, as rotinas diárias de trabalho, de compromisso, não é isso. Então, você precisa o tempo para estudar, mas também precisa conciliar com as outras rotinas. Faça uma agenda com horários pré-definidos, reservando um período para os estudos. Quando você tem uma agenda, seja no celular, seja ali anotadinho, né, você pode estar também reservando, vendo ali o horário que vai ficar definido para estudar. Bom, meu turno é matutino, então vou reservar aquele turno ali para poder eu continuar estudando.
Meu turno na escola é vespertino, então vou reservar um período ali para estar estudando. Meu turno é noturno, então vou estar reservando aquele período para estudar. Então é interessante que você continue com aquele mesmo turno de estudo, mas como você está em casa, você pode estar organizando isso aí, né? E aí, outra dica também é separar mais tempo para as disciplinas com as quais você tenha menos facilidade, porque requer um tempo maior de estudo, né? Então, por exemplo, se você tem menos facilidade em aprender matemática, então você reserva mais tempo para poder estudar essa disciplina, né? Ou algum conteúdo que, de repente, você precisa estar revisando mais, aprendendo mais, então você dedica mais tempo, né, para estudar aquela disciplina. Então, gerir o tempo é isso, né? Muitas vezes até a gente adiar o prazer imediato, né? Para a gente também alcançar aquilo que a gente pode ter mais produtividade, né? Investir mais tempo naquilo que é preciso ser feito. Muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que precisa ser feito para a gente alcançar melhores resultados. E assim também vale para o estudo ou para qualquer atividade do dia a dia, tá certo? Aí eu trago aqui um modelo de um planner. Um planner é uma agenda mesmo, pode ser semanal, né? Você pode fazer aí no seu caderno. E aí separar os dias da semana e os horários. Ali você coloca os horários já pré-definidos que você tem para fazer. Você já tem uma visão geral do que é que pode ser feito, né? Se você pode reprogramar algum compromisso, né? Você pode marcar aí, por exemplo, para estudar com algum colega virtualmente ou com a professora, né? À distância, você fazer uma revisão de algum conteúdo que você não está dominando bem. Então, você tem uma visão durante a semana dos seus compromissos, da sua rotina de estudo, tá? Então, fica a dica aí, você pode fazer aí no seu caderno mesmo. Uma outra dica é você fazer a organização dos materiais, né? Os materiais que você tem para estudar. Então, olha a dica aí, separe os materiais que você precisa, tais como livro didático, caderno, caneta, lápis, borracha, etc. Porque, por exemplo, em relação à matemática, tem gente que acredita que não precisa estudar, né? Só aprende na aula, participando da aula. Mas essa é uma crença, né, que muitos dão por satisfeitos, mas que não é o suficiente, né? Você precisa conciliar a teoria com a prática, porque matemática não é só a prática. Você tem que fazer as leituras, você tem que levantar hipóteses, testar, praticar, né? Isso tudo faz parte da aprendizagem. Então, é possível, por exemplo, aprender errando. Então, na prática, você faz algumas atividades, dá errado, você vai rever o erro e tal, vai corrigir, vai aprender assim. Aí tem alunos que falam assim, professora, eu já entendi, eu não preciso fazer exercício não, porque eu já entendi. Não é bem assim. Compreender é diferente de aprender. Por isso que existem diversas situações, problemas, né, que envolvem o mesmo conteúdo, mas são situações diferentes. Então, você precisa passar pela experiência de resolver diferentes situações. Então, quando você tem, por exemplo, seu material ali, seu livro didático, seu caderno de aprendizagem, né, onde você faz a leitura, você compreende, e aí depois você põe em prática e você realmente apreende o conteúdo. Você identifica o que você precisa aprender mais, o que falta de conhecimento, né, para poder você também estar voltando aos estudos, revisando. Então, essa conciliação entre a teoria e a prática é importante também na matemática. Então, se organizar em relação aos materiais, por exemplo, você ter o seu livro didático e fazer uso dele, não é só o ter, mas fazer uso do livro para você ler, para você pegar os exercícios, você ter o seu caderno, registrar. Você está assistindo uma aula online, por exemplo, você tem que ir escrevendo. Você tem que ir anotando, né, os feedbacks, o que você está aprendendo, ou o que falta aprender, tem que ir resolvendo os exercícios. Se você compreendeu o que a professora explicou, um colega explicou, você tem que fazer também, tem que colocar a sua experiência em prática para verificar aquela aprendizagem também em outras situações.
Então, essa é uma dica, você ter os materiais, essa organização dos seus materiais é importante. Outra dica é reservar um espaço na sua casa para guardar os seus materiais. Poxa, minhas coisas estão tudo espalhadas, não sei nem onde é que está meu caderno, não sei nem onde é que está o livro de matemática. Você precisa ter um espaçozinho lá para ter seu armário, seu guarda-roupa, sua gaveta, né? Para você ter, você procurar, você já sabe onde é que tem. Ah, eu vou fazer atividade, não tenho nem lápis e tal. Então, você providenciar, né, aquilo que você precisa para estudar. Se necessário, crie um mural. Um mural é interessante, porque você também tem uma visão do que precisa ser feito, né? Do que está faltando. De repente, alguma coisa para você não esquecer, né? Tem alunos que decoram algumas fórmulas, então, algumas fórmulas lá que você fica ali vendo o tempo todo, utilizando elas. Então, o mural é bem legal, uma dica boa para poder você também estar, e te ajuda também no planejamento, na organização, né? Se você tem internet em casa, então acesse as atividades no ambiente virtual, né? A gente vai mostrar aí para vocês vão poder aprender o novo ambiente que a gente vai estar usando, que é o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, tá? Depois vocês vão estar sabendo disso, manipular, entrar lá na sala de aula, e também tem as redes sociais, os professores podem estar utilizando com vocês, tá? Mas, se não tiver internet, não é motivo para não estudar. A diretora Rosenda também já orientou vocês em relação a pegar as atividades na escola. A gente vai estar se comunicando, tá certo? Aqueles que têm internet, os que não têm internet, vão ter acesso aos mesmos materiais. Então, não se preocupe com isso. A gente vai estar se comunicando, tá bom? Semanalmente. E a gente vai poder estar realizando aí todas as atividades. E, finalmente, a gente tem, por exemplo, em relação à matemática, né, que é uma disciplina específica, a gente poder também acessar os materiais que a gente preparou para vocês, né, de matemática. Então, por exemplo, os cadernos, como já chamou a atenção, dos cadernos de aprendizagem, eles foram produzidos pela Secretaria de Educação. Alguns de vocês já acessaram, porque os professores têm colocado lá na descrição da aula, né, tem o acesso aos cadernos de aprendizagem, então tem os de matemática também. Então, você já aproveita, analisa esse material, né, que o professor preparou para você, vê o passo a passo que tem lá, a gente vai estar informando semanalmente quais são as trilhas de aprendizagem que a gente vai estar trabalhando. E aí, no seu ritmo, você vai lendo, né, relendo, como eu falei, pega o caderno, anota, né? Tem as situações, problemas, você vai criando as hipóteses, será que é assim, será que é desse jeito, né? Vai testando, fazendo os exercícios. E uma coisa muito importante é que você não precisa estar estudando sozinho. Compartilhe seu conhecimento, sua aprendizagem, suas dúvidas, né, com seus colegas, com seus professores, né? Pede orientação, não guarda para si. Ou se você souber alguma coisa e algum colega pedir ajuda, ou mesmo sem pedir ajuda, interage com ele, mesmo à distância, né? A gente não pode estar juntinho, mas a gente pode também estar se comunicando, né? Via rede social, né? De alguma forma, um recadinho, na escola, né? A gente está podendo compartilhar. É um momento de, eu falo sempre que é de colaboração, é um ajudando ao outro, porque não tem ninguém melhor do que o outro, né? A gente está aqui no mesmo processo, estamos à distância, cada um à sua maneira, buscando se adaptar. Se adaptar, né, a esse novo mundo, essas novas metodologias. Então, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente sabe, mas também aquilo que a gente não sabe, para poder a gente se abrir ao novo, se abrir ao conhecimento, né? E assim a gente fazendo essa troca. Então, a gente poder, por exemplo, chamar a atenção de que aqui a nossa intenção, né, dos professores de matemática, a gente está se preparando, né, preparando o material para vocês. Então, a nossa intenção é de fazer com que a matemática seja para todos. Eu tenho certeza que o Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães vai sair na frente, vai fazer a diferença para a gente dar o melhor, né, que a gente puder dar nesse novo mundo, tanto para vocês quanto para a gente também. Desmistificar a crença, né, de que eu não aprendo matemática,
A matemática não é para mim, né? Não consigo aprender. Então, a matemática é difícil, né? Tem gente que fala assim. Então, vamos acabar com isso. A matemática é para todos. A gente quer trazer para você a matemática que seja prazerosa, né? Jaima falou muito bem disso. Que você alcance muitos resultados positivos em sua vida, ajudando você a utilizar a matemática no dia a dia, né? Quando for tomar decisões, a fazer uma compra, você fazer um financiamento ou um investimento, qual a melhor opção, né? Ao ler as notícias, como Lara trouxe muito bem aí, analisando os gráficos, as tabelas, né? A fazer os negócios, né? Resolver situações, problemas, como o Lenildo também trouxe muito bem, interagiu aí com os alunos, a gente pensar, né? Usar a nossa mente para poder colocar essa matemática em prática no nosso dia a dia, né? Trazer uma matemática cada vez mais contextualizada, mais próxima da sua realidade, tá certo? Então, vem conosco, nos acompanhe, que a gente tem muitas novidades aí para trazer para vocês daqui para frente, certo? É um prazer, novamente, estar aqui falando para vocês. A gente vai, a partir da próxima semana, estar trabalhando com as trilhas de aprendizagem que estão lá nos cadernos de apoio. Receba as nossas orientações. Se acalmem, tá? Acalmem as famílias também. Estamos todos juntos, embora distantes, estamos todos juntos. Mas é um novo momento para todo mundo. E se acalmem que tudo vai dar certo. Aos poucos a gente vai aprendendo, né? Vocês vão recebendo os materiais. Não precisa querer saber tudo de uma vez, porque esse processo vai acontecendo durante o ano, né? A gente tem 2 anos em um, mas eles vão ocorrer concomitantemente, né? Um ao lado do outro. Então, a gente vai ver aí conteúdos de 2 séries, a gente vai estar aprendendo, podendo misturar as matérias, nas disciplinas, né? A gente está falando, não, professora, você está falando de história? Não, estou falando de matemática, mas ela precisa da história. A história, ela precisa também da língua portuguesa, como a matemática também precisa da língua portuguesa. Então, as áreas, elas vão estar conversando entre si. Então, não estranhe, tá? A gente vai estar aprendendo juntos, e eu desejo, assim, muita saúde para todos vocês, muita paz, muita segurança. Fiquem em casa, se cuidem e cuidem dos seus familiares, tá? A gente ainda está enfrentando essa pandemia e a gente precisa se cuidar e cuidar dos outros, tá bom? Para já a gente estar juntinho de novo. Então, agradeço aqui a oportunidade, estou muito feliz em estar retornando, né? E recebam o meu abraço virtual, agradecer também aos colegas aqui que estão comigo, agradecer aos nossos aluninhos, também fiquei muito feliz, Vitor, Letícia, gratidão a cada um de vocês. Deus abençoe. Chamar os colegas aí para se despedirem. Né? Saudadezinha me bate, aquela baguncinha dentro da sala de aula, reclamação dos professores. Mas é isso mesmo, que a senhora falou. Brevemente estará junto novamente, fé em Deus. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com todos vocês são professores ótimos. Obrigado por tudo mesmo, por estar assim. E também, eu lembro uma vez aqui, rapidinho, que eu nunca queria estudar no Selen. Falar isso para minha mãe, né? Eu não queria estudar no Selen. Mas hoje eu agradeço ela, porque eu estou estudando uma escola maravilhosa, entendeu? Logo no meu último ano, Eduardo, eu falei, não quero ir pro Selen não, me coloca logo em Itabuna, não sei o quê. Aí, hoje eu só sei que eu sou apaixonado nessa escola, tá? Tá se tornando como se fosse minha namorada, Selen. É isso. Eu tenho para dizer. Que bom, depois de um depoimento desse, empate. Fico muito emocionada. Obrigada, Vitor. Vitor é um menino assim, é um anjo, né? Ele fala muito que ele brinca muito, mas ele também é muito focado, né? Aprender não precisa deixar de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é. A gente tem que ser o que é na essência. Então, é brincar e aprender, né, Vitor? Então, isso que é mais importante, é não perder os objetivos aí. Obrigada, Vitor.
De nada. Bom, queria agradecer a participação de eu estar aqui hoje também. É muito maravilhoso poder estar não perto, mas aqui com vocês, sabe? Eu sempre gostei do CELI, sempre quis estudar no CELI, né? Era meu sonho estudar no CELI. Como minha irmã já estudou aí eu também estou aqui agora participando disso, dessa família maravilhosa, desses professores muito maravilhosos. E obrigado por estar aqui hoje. E se cuidem, viu, gente? Estudem. Fazer faculdade é sempre bom, viu? Tamo junto. Muito bem. A gente que agradece, na verdade, a participação de vocês dois, né? E também a participação de todos os outros alunos que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz de ver que vocês estão acompanhando, de ver que vocês estão levando a sério o ensino remoto, né? E é para levar mesmo. E Vitor e Letícia, assim como vocês, eu também sou muito feliz de ter estudado no CELEM, né? Que escola pública não quer dizer que a gente não tem um ensino de qualidade, né? Pelo contrário, nós temos sim ensino de qualidade, nós temos sim professores que são responsáveis, né, que dão de si, que estão aqui hoje aprendendo para levar para o aluno o melhor que ele sabe, né? E eu sou, né, carreira aí do CELEM, estudei primeiro, segundo, terceiro ano no CELEM, hoje sou graduada em matemática, né, e sou muito feliz de estar hoje ensinando no CELEM. Quero também agradecer todos os meus colegas que estão aqui junto comigo hoje, agradecer a participação de todos os alunos. Um beijo, fiquem em casa e se sair, usem máscara. É isso, é muito legal a gente ver o depoimento de vocês, alunos, dizendo assim, da alegria de estar estudando na escola pública, a escola pública que eu não tenho a menor dúvida de dizer, é a grande responsável pelo desenvolvimento do ensino brasileiro. A gente tem aí grandes exemplos de profissionais renomados em todo o mundo hoje, que partiram da escola pública, que fizeram a sua vida educacional na escola pública. E a gente precisa entender que há uma prática muito comum no sentido de desvalorizar o serviço público, que a gente não pode concordar com isso, né? Eu cito o exemplo aí do Butantan e da Fiocruz, que são hoje os grandes responsáveis pela vacinação no Brasil, pela distribuição da vacina, pela análise das vacinas, e que são órgãos públicos, são entidades públicas. Então, a gente tem diversos setores com pesquisas avançadas, com conhecimento de primeiro mundo, que são a partir do serviço público. E esse serviço público, a gente precisa dizer para vocês também, que ele está aberto para cada um de vocês, para os alunos que estão aí fazendo o primeiro, segundo, terceiro ano no ensino fundamental, a carreira de vocês ela pode ser no serviço público. Então, a gente fica muito feliz de ver esse depoimento de vocês. Dizer que a gente tem a expectativa de que 2021 possa ser um grande ano. A gente teve um ano perdido, o ano passado, por conta da pandemia, a gente teve um ano que não foi um ano feliz para a gente, né? Mas a gente tem expectativa que 2021 possa ser um ano que a gente recupere isso, que a gente recupere todas as oportunidades que nós não tivemos e que a gente enriqueça isso a partir da experiência que a gente está vivendo com essa pandemia. Então, fico muito feliz disso, espero contar com vocês aí nessa caminhada, com todos os alunos do CELEM, para que a gente juntos possamos fazer um trabalho realmente que seja exemplo, modelo e que seja a alegria para todos nós, tá? Então, vamos juntos para a gente construir 2021 muito melhor. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, por nos ter dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando com você, aluno, falando com você, aluno, participando dessa live. Gostaria de agradecer também a todos os alunos, aos pais, aos alunos que participaram, que estão participando. Gostaria de agradecer a direção da escola do CELEM, Rosenda, Tatiana, Cristiane, as coordenadoras, nossas coordenadoras, Lívia e Simone. Gostaria de agradecer
aos colegas aqui da área, né? A professora Patrícia, a professora Lenilda, a professora Lara, né? Por essa participação, por esse trabalho coletivo, esse trabalho de conhecimento, de busca, né? É o primeiro de muitos que nós faremos durante esse ano. Gostaria de agradecer a todos os colegas do CELEM, por esse trabalho. E me sinto honrada, né, a retornar às minhas atividades, né, no Colégio, né, Estadual Luiz Eduardo Magalhães. Então, desde já, agradeço a todos vocês. Peço a você, aluno, mais uma vez, que venha conosco, que participe, que possamos trocar realmente conhecimento, possamos trocar informações, vamos enriquecer os nossos conhecimentos, vamos trabalhar junto nesse espírito mesmo de coletivo e de colaboração. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Abraço Tchau. virtual.